Então, essa aqui é a nossa correção da atividade 1 de ensino religioso. E este aqui foi a primeira questão da nossa atividade. As religiões surgem em diferentes regiões geográficas inspiradas pelo quê? Eu percebi que alguns de vocês me procuraram perguntando de onde é que vocês tirariam essas respostas. E aí eu fiquei pensando, o que é que está acontecendo com os sétimos anos que não conseguiram compreender que existe um texto, um vídeo e depois que vem a atividade. Esse texto que eu faço ajuda a responder essa questão, o vídeo ajuda a responder a questão e a atividade que é essa aqui, tá certo? Então, a primeira pergunta. As religiões surgem em diferentes regiões geográficas, inspiradas pelo quê? E aí o texto ele vai dizer bem claramente lá, pelas histórias vividas pelos povos, pela arte, pela política, pelo pensamento filosófico de uma determinada época. Gente, aqui é um ponto, não é uma vírgula não, tá? Foi erro de digitação. Então, por que essas religiões elas surgem de diferentes regiões geográficas? Porque ela vai narrar, vai contar a história de um povo. E tudo isso faz parte da religião. Ela vai surgir nesses diferentes espaços geográficos, porque o espaço geográfico também é um determinante para aquela região. Um exemplo bem básico. Um povo não tem como definir que um Deus é um rio se ele não tiver contato com o rio, com algum tipo de rios. Não tendo esse contato, não vai ter um rio como uma divindade. Por causa do espaço geográfico e outras características, as religiões possuem em comum o quê? O que é que as religiões elas possuem em comum por causa desse espaço geográfico? E aí a gente está falando o que é que uma religião tem semelhante com a outra por causa do local em que ela vive. Uma religião ela veio da África, outra religião ela veio da Ásia. Por que elas têm essas diferenças, essa semelhança? Qual é a semelhança que ela possui? Expressão própria. Ela vai ter a sua própria expressão. O que é diferente entre as religiões é o que vai ser colocado como semelhante dentro do texto que a gente leu. Então, a expressão própria de cada religião, a identidade de cada religião é o que torna elas em comum a partir do espaço geográfico. Na questão 3, tem a pergunta: complete as frases a seguir. O transcendente, o ser supremo, é também. Qual é a palavra que a gente vai colocar aqui? Ele é também conhecido com características peculiares. Então, se alguém não colocou a palavra concebido, organiza aí no caderno, a palavra correta é concebido. E todas essas frases que eu tirei foi exatamente frases do nosso texto que eu enviei para vocês. Aqui, muitas das vezes, ele é concebido como feminino. A palavrinha, muito bem. Sendo reconhecido como uma deusa, como divina mãe, como deusa primordial e etc. Aí vamos descobrir qual é a palavrinha que alguém já disse e eu adorei. Feminino. Sua face é sendo concebido então como o Deus dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. E a letra D. As divindades Hinduístas possuem que eles completam. E aí, que divindades é essa? Alguém já disse. E possui o quê?
esposas. Possuem esposas, muito bem. E as religiões afrodescendentes, como Iemanjá, por exemplo, possuem o quê? Possui orixás femininas. Orixás, isso Isso mesmo. aí mesmo. Muito bem. Agora vamos para o próximo. Eita, desliga aí esse negócio, pelo amor de Deus. O professora tá fazendo muito barulho. É alguém que está com o microfone ligado. Espera aí. Todos estão vendo aí no slide? Sim. Ótimo. Questão 4. Qual o significado da palavra transcendente de acordo com nossa videoaula? E aí é para aquelas pessoinhas que eu percebi também que os sétimos anos não estão assistindo o meu vídeo. E aí tem duas questões nisso. Primeiro, não estão valorizando o meu trabalho, que eu passo um tempão para fazer o vídeo e pedir para alguém editar. E segundo, vai ficar mais complicado para compreender as atividades. Então, qual é o significado dessa palavra? Superação de limites ou superar limites, que aí eu falei no vídeo e vou repetir aqui. Transcender é quando alguém supera um limite. Oi? Transcender é quando alguém supera um limite que é exposto ou colocado para o homem. E aí eu dei exemplo de transcendentes como super-heróis, como o Usain Bolt, que consegue superar o limite de uma pessoa normal correndo. O ser humano, com suas limitações, não conseguiria correr tanto quanto ele. Então, o que acontece é isso. A palavra transcendente é de superar limite. Quem liga o microfone precisa desligar depois, porque fica dando eco. Sempre eu vou ter que ficar voltando, aí não dá certo, não. E eu consigo identificar quem liga o microfone e não desliga, tá? De acordo também com a nossa videoaula, Nossa Senhora pode ser considerada um transcendente? E aí a resposta já está bem clara. Não, porque de acordo com o cristianismo, só existe um transcendente, que é Deus, barra Jesus, barra Espírito Santo, que eu não coloquei aqui. Porque, segundo o cristianismo, só existe um Deus e ele é composto por três partes: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, transcendente, de acordo com ser supremo, ser superior, divindade, Nossa Senhora ela não pode ser considerada de acordo com o cristianismo. Tá certo? Aí a sexta pergunta. No cristianismo, que é a nossa religião, quem é católico ou quem é evangélico, existem transcendentes femininos? Não, não existe. Não existe ser supremo, ser superior, um Deus feminino. E a questão 7, de acordo com a nossa videoaula, quais as características de Anubis e qual a religião ele pertence? E aí, dentro do nosso vídeo, eu falo de maneira bem breve, depois nós iremos estudar sobre a mitologia egípcia, mas a mitologia egípcia, e eu falei lá no vídeo, ele tem metade animal e metade humano. Então, tem características humanas e características animais. E a mitologia, como eu falei, Anubis, é da mitologia egípcia. Eu acredito que só eram essas questões.